Primeiro vai ser um desafio falar de incentivos fiscais e um conjunto todo de fomentos que a gente possui em 10 minutos, mas como o evento é inovador, então vou tentar me inovar aqui em 10 minutos, passar esse conteúdo para vocês. Tá? Qual que é a ideia aqui, gente? A ideia é a gente provocar uma discussão que eu tenho visto e acompanhado no meu trabalho de consultoria, no seguinte sentido: responder essa pergunta. Principalmente startups ou institutos de pesquisa, pequenas empresas, que buscam fomentos à inovação, recursos, financiamentos, editais, fundos de capital, de investimento. Primeiro tem que fazer essa reflexão, ou seja, do que eu preciso? Que tipo de recurso eu preciso? Porque cada um desses instrumentos, eu vou passar por alguns deles aqui, depende do momento que a empresa está, do momento de maturidade que a empresa está. Da startup, está o Marcos Pessoa comentou da aceleradora que ele está desenvolvendo, vai ter, imagino eu, diversas startups aí se conectando, mas é importante fazer essa reflexão. Que tipo de recurso ou fomento à inovação que eu necessito? E aí eu trago um desenho para a gente refletir aqui. Imagine essa imagem, onde alguém está num supermercado, e aqui eu faço um paralelo. Hoje, no Brasil, a gente possui um verdadeiro supermercado, uma prateleira de opções de fomento. Nós estamos aqui na Federação da Indústria, na FIEP, que possui, inclusive, uma incubadora, o C2I, que trabalha também nesse assunto, e divulga e fomenta esses vários instrumentos, mas o que se percebe é que, muitas vezes, não sabe direito o que a gente precisa. Então, eu estou aqui, na frente do supermercado, na prateleira, o carrinho cheio de banana, abacaxi e etc., olhando para uma prateleira de massas, mas, na verdade, o que pediram para eu ver era uma receita de feijoada. Ou seja, por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque, às vezes, ao estar vocês aqui recebendo essas informações todas, é como se eu estivesse na frente do supermercado, com um leque de opções de fomento e incentivos fiscais. Mas, muitas vezes, o que eu preciso é uma outra coisa, um outro tipo de informação, um outro tipo de fomento. Isso é só para fazer uma provocação, e agora eu vou trazer aqui, como eu disse, rapidamente, alguns dos instrumentos que a gente trabalha, opera, ou que existem em termos de captação de recursos para a inovação e para empresas. Tá? Até deixo uma dica que não está no site. A Federação, o CNI, através de todas as suas federações, desenvolveu uma plataforma chamada MEI Tools. MEI significa Mobilização Empresarial para Inovação. Se vocês entrarem no site da CNI, no portal da indústria, vocês vão verificar que esta plataforma possui todos os instrumentos mapeados hoje para fomento à inovação para todo tipo de empresa. Então, sugiro depois a pesquisa nesse tipo de ferramenta, porque aqui só tem alguns deles. Não dá para se passar em 10 minutos todo o conjunto de informações. Tá? E eu elenquei algumas categorias de fomento. Incentivos fiscais é uma delas, não reembolsáveis, e depois alguns editais aí de equity, fundos de investimentos e etc. Bom, vamos falar primeiro da Lei do Bem. Alguém já ouviu falar de Lei do Bem aqui? Então, numa plateia, talvez uns 5%. É uma legislação que nasceu em 2006. Você vê, mesmo assim, a gente tem poucas pessoas que conhecem essa legislação. Alguém já fez projetos aqui nas suas empresas usando a Lei do Bem? Opa! O Viana aqui, do Lactec, desenvolve bastantes projetos, o Embrapi também, imagino vocês usam, etc. Né? Ok, vejam como, mesmo uma legislação de 2006, ainda temos pouca utilização. Claro que a lei também tem algumas restrições. Alguém de microempresa já fez uso da Lei do Bem? Zero. Então, foi caindo mais ainda a participação. Gente, eu não sei quantos sabem, mas essa legislação aqui fomenta a interação da indústria, da grande indústria, que faz uso desse incentivo fiscal, à contratação de institutos de pesquisa ou de micro e pequena empresa. Então, as startups ou microempresas que eventualmente estiverem junto com a Octane podem se beneficiar desse recurso, oferecendo projetos a grandes corporações
que vão utilizar o recurso da Lei do Bem para pagar esse projeto. E mais um detalhe, menos conhecido ainda. O recurso que essa microempresa receber não é tributado. Ou seja, entra no seu caixa e ela não necessita pagar a tributação. Tem algumas regras, eu não vou entrar no detalhe, mas eu, em 20 anos aí de experiência e consultor dessa legislação desde 2006, pelo menos no meu escritório, só passou um caso de uma microempresa que fez uso de um projeto desse e fez uso da redução tributária da própria microempresa. E pouca gente conhece. Tá? Outra legislação, mais antiga ainda, de 91, Lei de Informática. Alguém conhece? A Lei de Informática é uma lei antiga, foi remodelada, está sendo questionada hoje na OMC. Nós devemos ter um parecer, aí, pelo menos nessa semana, é a previsão da OMC publicar um parecer, porque a comunidade europeia e também o Japão estão criticando uma série de incentivos fiscais brasileiros, inclusive esse da Lei de Informática. Então, devemos ter uma remodelação nessa legislação, e ela está se modernizando. Tá? No mês passado, foi publicada uma portaria onde empresas que se beneficiam dessa legislação, e quem são essas empresas? São fabricantes de hardware na área de tecnologia da informação, comunicação e automação. Esses fabricantes precisam investir em pesquisa e desenvolvimento por conta do incentivo fiscal que eles recebem na venda dos seus produtos. E no mês passado, foi publicada uma portaria onde uma das formas de investimento que essas empresas vão poder fazer é através de fundos, dos FIPs, né? Os fundos privados de participação e compra de equity em startups. Esse é um modelo que está começando agora, eu tive algumas reuniões ontem ainda, o mercado, principalmente dessas empresas, está tentando entender e conhecer esse mecanismo e tirar, digamos, todas as inseguranças jurídicas, mas eu acredito que é uma ferramenta que deve girar bastante aí nos próximos anos. Tá? Conversei com alguns fundos de investimentos que estão bem interessados, inclusive, em entrar nesse novo segmento. Então, é uma oportunidade nova também para as micro, pequenas empresas e startups fazer captação de recursos. Bom, isso no segmento aí de incentivos fiscais. Aí a gente tem alguns outros tipos de editais e recursos, aqui eu trago 2 apenas, que é recurso não reembolsável. O FINEP Eureka, ele teve agora encerrado esse edital em 31 de outubro, mas ele faz uma ponte entre o Brasil e esses países, Áustria, Bélgica, França e Alemanha. É um edital muito interessante, se você quiser fazer essas parcerias internacionais, e sugiro ficar monitorando esses editais quando eles ocorrem. Tá? E aqui o edital Senai, SESI e Sebrae, que também, nós estamos aqui na sede da indústria, na Casa da Indústria, e o SESI e o Senai têm lançado alguns editais muito interessantes. Semana passada eu estava no Rio de Janeiro, assisti uma apresentação da BDI, onde está se lançando um edital Startup Indústria. As inscrições para as indústrias acontecem agora, até 17 de dezembro, se não me engano, e as inscrições das startups, para fazer um matchmaking entre a startup e a indústria, até janeiro do ano que vem. Um edital muito interessante, um edital inovador, que, inclusive, o modelo do edital foi baseado no modelo do Vale do Silício. Sugiro também a pesquisa desse edital, caso vocês tenham interesse. Tá? E aqui alguns fundos de investimentos, com oportunidades aí para as startups ou microempresas. Eu, particularmente, assessorei uma empresa que entrou nesse edital FINEP Startups na primeira rodada, no primeiro lançamento do edital. Tiveram inscrições de mais ou menos mais 700 empresas, apenas 15 foram aprovadas, apenas uma no Paraná, que foi essa startup que a gente acabou ajudando. Eles estão recebendo agora a rodada de investimentos. É um programa inovador da FINEP, porque nesse edital, a FINEP tem opção de compra de participação na empresa. Então, é um edital de equity, onde a FINEP coloca R$1 milhão para, principalmente, fomentar esse que a gente chama de Vale da Morte. Ou seja, a startup recebeu o recurso de um anjo ou um seed money, e aí precisa lançar esse produto no mercado. Ela não tem o tamanho para receber um ticket, um cheque de um grande fundo de investimento, e muitas morrem nesse período até poder fazer realmente o lançamento no mercado. E esse edital da FINEP veio para cobrir esse gap. Tá?
Bom, vocês devem ter lido aí também, recentemente lançado o BNDES Garagem, através do fomento de startups em aceleradoras. Vai ter uma inscrição do BNDES, do novo BNDES Garagem até janeiro do ano que vem, se não me engano. Uma outra oportunidade também de aceleradoras ou startups estarem se candidatando. Capital Semente do BNDES, o Criatec já está na edição 3, e aí ele já pega empresas de um nível um pouco maior, que já estão no mercado, e com um propósito específico, onde esses fundos de investimentos aportam recurso por um pedaço de participação na empresa e catapultam essa empresa para o mercado. Tá? InovaGás, um edital recém-lançado, ele está encerrado agora, mas é focado na área de energia. A Octane está aqui, está lançando como a aceleradora de energia, um edital que vale a pena a gente acompanhar também, porque ele tem um foco muito específico. Tá? Enel Energy Start, a mesma coisa também, busca de startups e desenvolvimento em parceria, e o EDP Start, lançado recentemente, teve suas inscrições encerradas também recentemente, onde a EDP busca startups, promove a aceleração dessas startups e, eventualmente, até participa de um programa internacional em Portugal. Bom, aqui, gente, em 10 minutos, são alguns exemplos dos mecanismos que a gente tem no mercado. Nesse site, comentei, nessa plataforma, existem diversos outros. E eu queria, para finalizar, fazer uma nova reflexão com vocês aqui, principalmente da nossa experiência em mais de 20 anos, como um escritório de consultoria que tenta fazer essa ponte de programas públicos ou instrumentos públicos e a academia, e a empresa, ou as micro e pequenas empresas. O que a gente tem visto no mercado? Principalmente aquilo que eu já comentei. A startup, muitas vezes, ela não sabe do que ela necessita. Ela quer dinheiro para lançar um MVP, ela quer dinheiro para o marketing, para a área comercial. Aliás, são 2 pontos bem importantes que a gente tem visto, por isso a proposta do Marcos Pessoa em relação à rede de serviços que ele está lançando. O que a gente tem visto é que muitas startups têm uma ideia excelente, mas não sabem vender essa ideia, não sabem como colocar essa ideia no mercado. Então, esse suporte é bem importante. Tá? Só que, do outro lado, a gente ainda tem uma burocracia, ou seja, eu tenho visto, em alguns casos, alguns editais que a gente vê, em que a política é muito interessante, o lançamento dela tem um propósito muito importante e de evolução, mas quando você se depara com o lado operacional das agências, principalmente agências governamentais, o timing é diferente do modelo de negócio que a gente tem visto no mercado. Esse edital mesmo da FINEP Startup, a empresa foi selecionada em outubro de 2017. Em janeiro de 2018, teve a comprovação de que realmente passou no edital, e nós estamos em dezembro de 2018, a grana não entrou na conta ainda. Isso porque nós estamos falando para cobrir o Vale da Morte. Tá? Então, aqui é uma crítica que eu faço, esse modelo aqui também precisa ser revisto, ou seja, as políticas e a estratégia governamental tem que chegar nos seus níveis operacionais para que isso tudo seja mais ágil.